Vazou um segredo inacreditável de Alexandre de Moraes. Mais um absurdo no Brasil. O ministro do STF, o juiz Alexandre de Moraes, estaria articulando com governadores para que esses governadores saiam candidatos a uma vaga no Senado em 2026. E por que isso? Eu vou explicar logo após esse vídeo do Deltan Dallagnol. Presta bem atenção e a gente vai entender o porquê de tudo isso. Vazou um segredo inacreditável de Alexandre de Moraes. Uma matéria do O Globo revelou que o ministro estaria estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. O que, Deltan? Ministro do STF articulando com governadores para formar uma base política? Isso é um absurdo! Sim, isso é um absurdo. Moraes está atuando como um verdadeiro cacique partidário, usando o seu cargo no STF para montar um time de senadores aliados. E isso por dois motivos. Primeiro, para evitar que o Bolsonaro forme uma maioria da direita no Senado. E segundo, para garantir a sua própria blindagem, proteção contra o possível impeachment. Agora, isso, é claro, configura atividade político-partidária e é, em tese, crime de responsabilidade. Nós estamos vendo, cada dia mais, o crescimento do partido STF. Um partido que se organiza para travar o avanço da direita nas urnas e para proteger os seus próprios interesses. E você? O que você acha de um ministro do STF articular candidaturas ao Senado? Comenta aqui embaixo. Enfim, tudo que o Deltan falou ali é o óbvio. A gente está vendo isso o tempo todo. Essa semana teve a oficial de justiça entregando a notificação para o Bolsonaro na UTI. Embora muitas pessoas, até mesmo eu acho, que o Bolsonaro fica gravando live, então abriu brechas para que isso acontecesse, não deixa de ser um absurdo, totalmente desnecessário. Mas o Brasil, a gente não vive mais um país de sanidade. A gente vive uma insanidade nesse país. O Lula, essa semana, o governo Lula, está pensando em premiar uma cartilha que ensina como andar com os drogas. Eu trouxe aqui para vocês no vídeo. Então, gente, esperar sensatez, esperar lucidez, esperar bom senso nesse país é loucura. O que a gente tem que fazer é entender. Me admira o Deltan Dallagnol, uma pessoa que foi da Lava Jato, agora está sendo mais um youtuber político meio que bolsonarista do que realmente trazer as verdades e as coisas que poderão mudar esse país. Ficar gravando vídeo na internet, sabe? Eu sou uma pessoa pequena, não posso fazer muita coisa, mas deputados, senadores, o próprio Deltan, ficar gravando vídeos sem mostrar soluções se torna banal, se torna apenas um palanque político para, quem sabe, se reeleger, no caso dos deputados e senadores, ou do Deltan Dallagnol, na próxima eleição ele vir como deputado. Até talvez seria um bom deputado. Mas isso não é a solução para o país. A gente está vendo acontecer o seguinte, agora teve o rombo do INSS, mais de 6 bilhões. A gente sabe que ninguém será preso, ou será preso de imediato e logo depois serão soltos. Só que a gente não está vendo uma mobilização do povo para que isso mude. Eu afirmo para vocês, nós não vamos conseguir mudar nas urnas. Já está tudo dominado. O Deltan falou o seguinte, para pedir que a base Bolsonaro vença a maioria no Senado. Quem é a base Bolsonaro? Quem são os escolhidos pelo Bolsonaro? Até hoje, a gente não viu pessoas que realmente enfrentassem o sistema. O Bolsonaro tem dedo podre para escolher as pessoas. O Hugo Mota agora estão dizendo que ele não está pautando a anistia, porque senão o pai dele, que está envolvido em corrupção, será preso. O que adianta você chegar em 2026 e escolher o senador que o Bolsonaro indicar, se esse senador tiver o rabo preso, assim como Flávio Bolsonaro. Todo mundo reconhece que o próprio Bolsonaro teve que fazer acordos justamente para que seu filho, que tinha rabo preso, que enriqueceu ilicitamente de uma maneira absurda, não fosse preso. Então, o que adianta por pessoas ligadas ao Bolsonaro só porque ele indicou, se essas pessoas têm o rabo preso?
Eu não estou vendo as pessoas falar realmente, mostrar realmente uma maneira de mudar esse país. Como que eu vejo essa maneira? Em 2013 a gente teve um levante popular. Isso mobilizou o país. Isso mexeu com as estruturas do país que se estendeu até praticamente 2022. Depois, quando o Bolsonaro entrou e começou a fazer acordo, começou a se unir a Valdemar, esse bando de corrupto, o que aconteceu? Quando você se une a corrupto, você fica nas mãos dos juízes. Eu vejo a Bia Kiss reclamando, eu vejo o Nicolas reclamando, eu vejo agora o Deltan Dallagnol reclamando. Eu não sei, o Deltan Dallagnol tá ali bolsonarista, mas o Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro diz, e está aqui nesse vídeo, esse aqui é o Collor, né, que foi preso. O Bolsonaro diz o seguinte, ó. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Então, sabe o que parece? Parece que ninguém está mais preocupado, nem o Deltan está preocupado com o Brasil, falando de base bolsonarista como se fosse boa uma base bolsonarista. Deltan Dallagnol, tome vergonha na cara. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato, como ele mesmo disse. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Você está entendendo? Como que você agora se posta a, de certa forma, defender o bolsonarismo, passar pano, ai que absurdo, o oficial de justiça foi lá e intimou o Bolsonaro. O Deltan Dallagnol hoje, ele é um bolsonarista, um vassalo do Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, que o Deltan tanto defendeu e fez muito bem, prendeu um monte de corrupto. Então, o que eu vejo é que não há um interesse dessas pessoas, influenciadores, políticos, de realmente trazer uma solução para o país. E voltando à pauta de 2013, nas mobilizações de 2013, eu afirmo para vocês, a única chance desse país mudar é se o povo entender que só ele, só o povo, nas ruas, como fez em 2013, pode mudar esse país. Você achar que vai pôr maioria do Senado é utopia. Primeiro, que os candidatos mais fortes, mais conhecidos, estão ligados a esses velhos políticos corruptos. Então não adiantaria nada colocar a maioria do Senado do Bolsonaro. O Flávio está lá. Você acha que o Flávio votou contra lá Vatoga? A gente vai ver quem que o Bolsonaro vai indicar para o Senado em 2026. Mas a gente já sabe que não vai ter a maioria. A única chance da gente mudar esse país é um movimento popular que está sendo desestimulado justamente, novamente, pelo Bolsonaro. Quando a gente tem uma pauta de impeachment de Lula, rombo do INSS agora, 6 bilhões. O irmão do Lula envolvido até o pescoço, enriqueceu mais de 100 milhões lá nos últimos 2 anos. Ao invés de pautar impeachment de Lula já, tirar esse corrupto desgraçado que voltou à cena do crime, não, fica falando fora Lula 2026, tirando a pauta da população. Quando houve aquela mobilização, aquela manifestação no Rio de Janeiro e outra na Paulista, foi errado. Com Silas Malafaia, Valdemar, bando de safado. Ou a pauta, ou o Brasil volta novamente para a mão do povo, ou acabou, desista. Ficar ouvindo essa novela de Deltan Dallagnol, de Gustavo Gaia, de Bárbara, de Kim Paim, de Paulo Figueiredo, não vai dar em nada. O Brasil tem que voltar para as mãos da população. Caso contrário, é tudo bravata para eles sim. Eles irem para o poder. Ganhar 30, 40 mil por mês. O que está atrapalhando que o Brasil volte para a mão do povo são justamente esses políticos que tomaram as pautas para si, fragmentaram a população. Uns estão de um lado, outros estão do outro, com movimentos políticos, MBL, bolsonarismo, isentões, fragmentou a população. E aí, meu amigo, eu sempre falo, quem se divide perde as forças. E o povo brasileiro
perdeu as forças quando se dividiu nesses movimentos, nessa idolatria por políticos. Eu afirmo para vocês, sem Bolsonaro, sem Lula, o Brasil cresce. O Brasil vai para frente. Agora, essas duas pestes estão atrapalhando o Brasil de crescer. E esses influenciadores não falando a verdade estão sendo cúmplices de tudo isso. Tudo isso que o Deltan está falando é só papelão, é só encenação. Está pouco preocupado. Eu acho que ele está tão desgostoso, do meu ponto de vista, da vida, o Deltan, que ele falou, que se dane, eu vou fazer o jogo mesmo para garantir o meu aqui e o brasileiro que se dane. Porque ele sabe muito bem, ele não é burro. Eles sabem que o Hugo Mota não ia pautar anistia. Eles sabem que o Ricardo Nunes aqui em São Paulo é um corrupto, entreguista, está entregando tudo para a China. Que o Tarcísio, Paulo Figueiredo mesmo falou que o Tarcísio não é bom. O Pittoli falou que o Kassab é o mal do Brasil. E aí? Haverá uma ruptura ou vocês continuarão entregando o Brasil para o sistema apenas para garantir o seu? Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.